Nós, nesse mês de outubro, estamos conversando um pouquinho a respeito de alguns valores que são fundamentais para a nossa vida como igreja. Esses valores, eles são construídos a partir daquilo que nós encontramos dentro da teologia bíblica, que nos fala a respeito do que a igreja é. Então, nós estamos pensando aqui, primeiramente, não na estrutura, né, de uma igreja, não na estrutura da nossa igreja, mas na essência daquilo que nós temos que ser como igreja. É isso que está relacionado a essa questão do DNA. Né? Assim como todo ser vivo tem um DNA, né, então a igreja também tem o seu DNA. Não está mudando aqui não, está encaixado aí? Ok, deve ser pilha, alguma coisa assim. Muda para mim aí então, gente. Como é que é o DNA de uma igreja? Se todo ser vivo tem o seu DNA, como é o DNA de uma igreja? Quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras, nós percebemos que a igreja, enquanto o corpo vivo de Cristo, ela tem algumas características que estão presentes nela, independentemente da época em que a gente viva, ou em que a igreja esteja, ou seja, essas características vão estar presentes nela, estando no primeiro século, no século XVI, no século XXI, como nós estamos, ou no século XXIII, se é que a gente vai chegar até lá. Essas características elas vão estar presentes, ok? Porque são características relacionadas à essência daquilo que a igreja é. Quando uma característica essencial relacionada ao DNA de um ser vivo é mudado, então transformações acontecem, mudanças, né, ocorrem. E isso pode ser fatal, ok? Muda a característica, né, do gene, ok? Do ser vivo, e isso pode até mesmo trazer uma mutação e pode até mesmo gerar a morte. Então é importante a gente compreender essas características essenciais da igreja para que nós possamos mantê-las, ok? Na nossa comunidade nós desenvolvemos isso em 4 palavras-chave: acolhedora, transformadora, contemporânea e missional, ok? São palavras que nós desenvolvemos, mas são palavras que estão relacionadas àquilo que as Escrituras apresentam para a gente, relacionado à essência daquilo que a igreja é, ok? Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre essa questão da igreja ser uma comunidade acolhedora. Isso tem a ver com a realidade da comunhão que existe, ok, entre nós, entre as pessoas, por causa daquilo que o Evangelho gera na vida da gente. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão relacionado à igreja ser uma comunidade transformadora, ok? Essa é uma outra característica que nós encontramos na vida da igreja, quando nós abrimos as Escrituras e as Escrituras nos apresentam a igreja na sua essência. Mas quando nós falamos a respeito dessa questão da igreja ser uma comunidade transformadora, relacionado ao momento que nós vivemos, a cultura onde nós estamos inseridos, nós lidamos com uma realidade que, num primeiro momento, gera um certo choque. Por quê? Porque muito daquilo que a gente vê hoje sendo falado sobre o Evangelho, sendo apresentado como o Evangelho, ou sendo buscado pelas pessoas como o Evangelho, não é o Evangelho do reino de Deus, que nos é apresentado nas Escrituras, que nos é apresentado por Jesus. Eu chamo esse Evangelho de o Evangelho da vida mansa. Okay? Esse é um tipo de evangelho que as pessoas estão atrás, que as pessoas buscam, procuram. O evangelho da vida mansa, ele tem essas características. Né? Esse evangelho da vida mansa é um evangelho onde as pessoas estão em busca de um Deus que não discorde delas. Okay? As pessoas falam que acreditam em Deus, falam que querem Deus, aquelas que dizem, mas... E aí eu gostaria que você pensasse um pouco, muitas vezes, em você mesmo, ok? Antes da gente jogar pedra, né, na vidraça dos outros, vamos jogar em nós mesmos. E tentar perceber se às vezes a gente não faz isso com Deus. Às vezes a gente fala que a gente crê em Deus, mas a gente está à procura de um Deus que, na verdade, esteja sempre
concordando conosco, né? Um Deus que esteja ali para fazer aquilo que nos agrade, né? Um Deus que não vai discordar do nosso estilo de vida. Algumas pessoas, alguns grupos de pessoas criam até mesmo contextos, espaços, né? E dão um nome de igreja para esses espaços, fortalecendo essa perspectiva. Então, por exemplo, se uma determinada realidade das Escrituras, da Bíblia, nos é apresentada como sendo algo que Deus não aprova, Deus não concorda com aquilo, Deus quer mudar aquilo, Deus quer transformar aquilo, e aquilo vai de desacordo com o meu interesse, desacordo com aquilo que eu quero, então surgem pessoas e grupos de pessoas e líderes que criam um espaço e criam uma comunidade que diz, não, veja, venha para cá, porque aqui Deus aceita você exatamente assim, do jeito que você é. Você pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, a nossa igreja é uma igreja inclusiva, a nossa igreja aceita você assim. Veja, o fato das pessoas criarem um lugar, criarem uma igreja, criarem um espaço e dizer para as pessoas virem exatamente do jeito que elas estão, e não exigirem ou não terem expectativa de ver nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de mudança na vida dessas pessoas, porque elas afirmam que Deus não quer que elas mudem, Deus aceita as pessoas exatamente daquele jeito, elas nasceram assim, elas são assim mesmo, e elas não vão mudar, e Deus é amor, e elas as recebem assim, não faz com que isso seja uma verdade, ok? Isso apenas faz com que contextos sejam criados onde se cria a figura de um Deus que não discorda de mim, que aceita as coisas do jeito que eu quero. Outra característica desse evangelho da vida mansa é a busca de um Deus que me faça feliz. Então as pessoas apresentam muito de Deus e oferecem muito de Deus, mas se você olhar a perspectiva daquilo que está por detrás do evangelho que está sendo dito, está sempre envolto nessa ideia de que Deus ele existe para fazer você feliz. Ok? Veja, Jesus ele diz que a alegria que ele tem para dividir conosco é uma alegria abundante. Ok? E ela jamais vai acabar. Mas a alegria não é a meta daquilo que Deus tem para a nossa vida. A alegria é uma consequência em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas muitas pessoas hoje estão em busca e à procura de um Deus que garanta a sua felicidade. Ok? Eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, e então eu quero um Deus que me abençoe nesse processo para que eu possa ser feliz. Uma outra característica é de um Deus que me satisfaça. Um Deus que me dê prazer, um Deus que me dê satisfação em relação à minha vida, em relação aos meus projetos, em relação às minhas expectativas. E aí, quando a gente se depara com uma mensagem que contradiz isso, que apresenta algo diferente disso, a gente simplesmente abandona o barco. A gente diz assim, não, essa mensagem que tem sido falada, tem sido pregada, é muito radical, isso é muito legalismo, então eu não quero mais saber de estar nesse grupo, de me reunir com essas pessoas. E na verdade, em alguns contextos é legalismo mesmo, né? Eu vou falar disso já, né? Mas nem sempre é assim, ok? Às vezes a busca, a fuga da gente é porque, na verdade, aquilo que Deus é, a quem Deus é, e aquilo que o Evangelho nos apresenta a respeito de Deus, não passa por essa perspectiva, essas três perspectivas aqui. Nós não estamos encontrando um Deus que não discorde de nós, um Deus que nos faça feliz, ou um Deus que nos satisfaça. O fato é que se nós lermos as Escrituras, se nós lermos realmente a Bíblia, e se nós refletirmos sem preconceito, de fato, nesse livro, a partir daquilo que ele nos revela, nós vamos perceber que ele nos mostra que o Evangelho, ele é transformador por si só. O Evangelho é transformador. Ele é inerentemente transformador. Esse negócio que a gente chama de Evangelho, ele tem um poder latente nele, que muda a vida das pessoas. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Preste atenção em como ele diz isso. O Pedro falou de sede, eu estou com sede hoje. Preste atenção em como o apóstolo Paulo diz isso. Se alguém está em Cristo, ele diz assim, é. Ele não diz será, ele diz é.
É um fato, é uma realidade, é alguma coisa que já está em processo, que está presente, que está acontecendo na vida da gente. Então, é praticamente, numa perspectiva bíblica, é praticamente impossível você ter um encontro real, verdadeiro, com Deus, que a Bíblia nos apresenta, e não ser transformado. É impossível. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas começam a acontecer na nossa história, coisas novas começam a acontecer na nossa vida, quando nós temos esse encontro com o Evangelho. E isso tem a ver com a perspectiva do todo da nossa vida. Isso não tem a ver apenas com a perspectiva espiritual da nossa vida. Okay? Tem a ver com a perspectiva espiritual, mas tem a ver com todo da nossa vida. Isso significa que os nossos relacionamentos são transformados. Isso significa que a maneira que nós lidamos no nosso casamento é transformada. Isso significa que a forma que nós criamos, educamos e conduzimos a vida dos nossos filhos é transformado. Isso significa que a nossa maneira de ver o mundo que nos cerca é transformado. Isso significa que a maneira que a gente lida com a realidade dos nossos negócios é transformada. Tudo é transformado. A nossa vida está num processo de transformação. Ok? Paulo diz, uma nova criação. As coisas estão sendo feitas novas na nossa caminhada, na nossa jornada. Portanto, é praticamente impossível se ler este livro e falar que nós cremos nesse livro, que nós cremos naquilo que as Escrituras, a Bíblia, nos apresenta a respeito de Deus, e dizer que a nossa vida vai continuar a mesma. Se as pessoas dizem isso sem dizer que creem na Bíblia, ok, eu não tenho nenhum problema com isso. Elas não vão ser mesmo transformadas, ok? Porque o Evangelho que transforma não é qualquer Evangelho. Mas esse Evangelho que é apresentado para a gente nas Escrituras, é praticamente impossível a gente ter contato com ele e dizer que a nossa vida vai continuar exatamente da mesma maneira. Porque, se por um lado o Evangelho ele é acolhedor, por outro lado ele é transformador. Veja, deixe-me mostrar um texto para vocês em 1 Coríntios capítulo 6. Versos 9 a 11. Eu quero aproveitar para te incentivar a vir para cá e trazer a sua Bíblia, ok? Seja ela no seu smartphone, no seu tablet, né? Ou eu ainda não estou assim tão pós-moderno, eu não consigo não ter o livro, ok? Ou no livro, né? Eu quero incentivar você a trazer a sua Bíblia, para você manuseá-la e aprender a usá-la, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. O apóstolo Paulo ele está trazendo uma orientação para a igreja da cidade de Corinto. Aquela igreja foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Ele começou aquela igreja ali e com o passar do tempo, outros líderes começaram a liderar a igreja, porque o apóstolo Paulo foi para outros lugares fazer outros trabalhos. E então chegou a notícia até o apóstolo Paulo de que os fundamentos do evangelho estavam agora sendo deixados de lado por aquela igreja. E Paulo então escreve essa carta para corrigir algumas coisas em relação a eles. E veja o que ele coloca nos versículos 9 a 11. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Por que ele coloca isso? Quando ele fala os perversos não herdarão o reino de Deus, ele não está pensando nas pessoas simplesmente que estão vivendo a sua vida fora da realidade do Evangelho ainda. Se você ler o contexto, você vai ver que ele está batendo nessa tecla. Por quê? Porque algumas pessoas que haviam dito que se renderam ao Evangelho, que agora estavam vivendo a sua vida a partir do Evangelho, estavam na igreja de Corinto, estavam vivendo um estilo de vida que não tinha sido transformado pelos valores do Evangelho. Que era exatamente a mesma coisa que todo mundo vivia e todo mundo fazia antes de estarem no Evangelho. E aí Paulo diz para ele, olha, isso é impossível. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, se você diz que está no Evangelho, mas a sua vida não é transformada pelo poder desse Evangelho, você continua tendo um estilo de vida perverso, de pervertido, ok? Sua vida está em rebelião contra Deus, há alguma coisa ilógica aqui.
E aí ele continua dizendo, não se deixe enganar. E aí ele vai dar alguns exemplos. Veja, isso é uma lista de exemplos, ela pode ser aumentada. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo é claro. E eu quero lembrar vocês que ele é claro sob a inspiração de Deus. Ok? Ele não está registrando aqui um ponto de vista dele. Ele está registrando aqui algo que o Espírito Santo de Deus o está conduzindo a registrar. Então isso é palavra de Deus. Agora, preste atenção, que é o que mais interessa para a gente, no verso 11. Olha o que ele diz no verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Veja, o que Paulo está dizendo aí, o que a palavra de Deus está dizendo aí para a gente, então, não é que pessoas que nós, que porventura tenhamos vivido uma vida de rebelião contra Deus, marcado pela imoralidade, idolatria, adultério, homossexualidade ou homossexualismo, com posturas de desvio, de roubo, de avareza, de alcoolismo, ou com uma postura, um estilo de vida de caluniador, de trapaceiro, ou qualquer outra realidade assim, não possa ser alcançado pelo Evangelho. Podemos. Ele diz, olha, quem vive um estilo de vida assim, não é do reino de Deus. Mas, quando o Evangelho te alcança, o seu estilo de vida é transformado. Por isso você alcança o reino de Deus. Você não continua mais vivendo essa realidade na sua vida. O Evangelho te transforma. Tais foram alguns de vocês. Tais foram. Então, se por um lado o Evangelho ele é acolhedor, e ele é mesmo, veja, nenhuma das citações dessa lista de Paulo é excluído, alguém da citação é excluído, dizendo assim, essa pessoa não é do reino de Deus. Não, não importa como é a sua vida. Quando o Evangelho te alcança, independentemente de como é a sua vida. O Evangelho te alcança e te acolhe, independentemente do que você está vivendo. Mas aí ele diz assim, tais fostes alguns de vós. Ou seja, o Evangelho que te acolhe, exatamente como você está vivendo, é o mesmo Evangelho que transforma a sua vida, em relação àquilo que você está vivendo. Então é uma incoerência enorme. Esse discurso que muitas vezes a gente ouve por aí afora, dizendo que não, o Evangelho, ele é acolhedor, então você vem do jeito que você está, e Deus te ama, e isso significa que você pode ficar a sua vida toda do jeito que você está, que está tudo certo. Isso não é verdade. Não é verdade em relação ao texto bíblico. Eu e você podemos, e qualquer pessoa pode e deve vir exatamente como está. Mas deve vir sabendo que uma vez que o nosso coração é rendido ao Evangelho, o poder desse Evangelho, não eu, não você, não o nosso esforço, mas o poder desse Evangelho, vai nos transformar. Vai mudar realidades na nossa vida, vai gerar novos anseios, novos desejos, vai fazer com que algumas coisas que antes para nós eram tidas como muito normais, não sejam mais normais. E outras coisas que para a gente era muito estranha, muito esquisita, passe a ser normal. Porque esse é o poder transformador. E algumas pessoas argumentam o seguinte, quando se deparam com textos assim. Isso foi Paulo. Jesus Cristo não disse isso. Jesus não pensava assim. Quem pensava assim era o apóstolo Paulo. Paulo era um sujeito preconceituoso. Me mostra um texto que Jesus Cristo age dessa maneira, que Paulo está dizendo. Então usam esse argumento. Bom, o uso desse argumento tem dois problemas nele, ok? O primeiro problema é que quem usa esse argumento é uma pessoa, pode ser pastor, ok? É uma pessoa que na verdade está dizendo que não crê nas Escrituras como palavra inspirada por Deus. Porque está dizendo para mim que aquilo que é dito por Paulo aqui, foi dito por Paulo. E aquilo que foi dito por Jesus, foi dito por Jesus. Então o que é dito por Jesus vale, e o que é dito por Paulo não vale. Então, uma pessoa que pense assim, ou que diga isso dessa maneira, está me dizendo que não crê nesse livro como palavra inspirada de Deus.
E o pressuposto básico da fé cristã é que esse livro, ele é a palavra inspirada de Deus, escrita aos homens. Então, aquilo que está sendo dito aqui, seja pelo apóstolo Paulo, seja por Jesus, foi inspirado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, na minha opinião, é que pessoas que afirmam isso, na verdade, não conhecem muito Jesus. Eu quero mostrar apenas 2 exemplos para vocês, porque eu não vou ter muito tempo. Mas vejam só. Jesus é amoroso. Isso é claro. Ele é uma expressão de quem Deus é. E Deus é amor. Agora, algo que a gente tem que manter claro na mente da gente, é que o amor de Jesus Cristo é acolhedor, mas não é conveniente. O amor de Deus é acolhedor, mas não é conveniente. E o que muitas vezes a gente está buscando, a sociedade hoje busca, pessoas hoje argumentam como acolhedor, na verdade não tem nada a ver com acolhimento, tem a ver com conveniência. Conveniência. E o Evangelho não é conveniente. O Evangelho é transformador. Então eu quero usar 2 exemplos disso para você. Veja, Jesus em João capítulo 5, você pode ir com a sua Bíblia lá também, João capítulo 5, ele chega em Jerusalém e ele vai num lugar chamado Betesda. Era um lugar, Betesda era um tanque, era uma região onde tinha um tanque de água, e muitos enfermos ficavam reunidos ali. Era uma espécie de SUS daquela época, ok? É bem parecido com o SUS, porque os médicos nunca estavam lá, né, e tal. Então, mas estava cheio de enfermos esperando ser tratado. E eles ficavam ali por quê? Porque havia uma crença, que se tornara provavelmente um mito, ok? E se tornara um mito porque alguma coisa no passado de fato aconteceu ali, não é? E eles começaram a acreditar então que havia um poder que operava naquela água de vez em quando. E eles explicavam isso assim: de vez em quando um anjo vinha e movia a água. E quando aquele anjo vinha e tocava na água, o primeiro que entrasse era curado. Então as pessoas ficavam todas ali esperando por o mover daquela água para alguém entrar e ser curado. Eu acredito que todo mito nasce assim, da verdade. Ok? Alguma coisa realmente aconteceu ali. Talvez, em algum momento, de fato, houve um milagre assim ali. Um anjo realmente tenha vindo, tenha tocado a água e alguém tenha entrado e tenha de fato sido curado. Mas aí, isso se transformou então agora numa regra, né? Tentando se fazer repetir a coisa sempre. Muitas vezes isso acontece dentro do nosso cotidiano também. Ok? Uma pessoa, por exemplo, vai e está com um problema e ela procura um líder ou ela procura um pastor e aquela pessoa ora por ela e aquela pessoa realmente é curada de forma extraordinária naquele momento. Só que aí o que acontece? O líder, ele pega aquela situação e ele começa a transformar aquilo numa regra. Ele acha que porque aconteceu aquilo, então agora ele vai conseguir fazer acontecer sempre. E aí ele bota uma faixa lá na igreja, culto de cura na sexta-feira. Venham todos os enfermos que vão ser curados. Okay? A gente não pode dizer que alguém não tenha sido curado, mas aí alguém pegou aquilo que aconteceu e transformou num programa. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Alguma coisa aconteceu e reuniu aquelas pessoas, e agora aquelas pessoas estão ali sempre com a expectativa, mas não há nenhum relato a mais de cura sendo acontecida. Se você ler o texto com atenção, você vai ver que Jesus chega num homem que está paralítico há 38 anos, e ele pergunta para o homem assim: você quer ser curado? E a resposta dele para Jesus está na lógica do tanque. Ele diz assim: Senhor, eu entro no tanque, mas quando eu vou, alguém entrou antes de mim. Por que ele chega a essa conclusão? Porque toda vez ele toma um banho e ele sai sem ser curado. Ele entra na água e sai paralítico. A conclusão dele é: só quem entra primeiro no tanque é curado. E se eu entrei no tanque e eu não fui curado, logo alguém entrou antes de mim. Ele está olhando só para o tanque. Mas se tinha algum anjo que tocava naquele tanque, o senhor do anjo está diante dele. É Jesus. E Jesus diz para ele: ok, então pegue o seu leito, e levante e vá para a sua casa. E ele pega o leito, levanta e vai embora.
Ele enrola o leito e vai para casa. O problema é que era sábado. E naquela época, ainda é assim hoje, né, lá em Israel, né, esse negócio de você fazer as coisas de sábado para o judeu é um problema complicadíssimo. E Jesus sabia disso, porque ele era judeu e ele era rabino. Ele estava provocando os líderes religiosos da época dele. Então ele enrola o leito e vai para casa, e quando ele está levando o leito para casa, ele se encontra com os líderes religiosos que dizem: ei, você está carregando o leito, hoje é sábado. Ahá, vai ser castigado. Não pode carregar o leito no sábado. E aí ele vira-se para o paralítico, ex-paralítico, vira-se para os judeus e diz para ele: mas o homem que me curou mandou eu pegar meu leito e ir para casa. E eles só: quem que te curou? Não, eles dizem: quem foi que mandou você levar o leito no sábado para casa? Porque religioso é sempre assim. Religioso nunca consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo de lindo, de maravilhoso na vida das pessoas. Só consegue enxergar aquilo que ainda está errado na vida das pessoas. E esse homem vai embora. E ele não sabe responder quem é. Sabe por quê? Porque Jesus curou o cara e não falou nada com ele. Não disse: ei, muito prazer, eu sou Jesus, o Filho de Deus, estou encarnado, eu sou o Messias, eu vim, o reino de Deus chegou. Ele não falou nada disso para ele. Ele curou o homem, mandou o homem embora. E o homem foi embora. Aí a gente chega no versículo 14, que diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, preste atenção no que ele diz para o homem: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Amor acolhedor. Curou o cara, não perguntou para o sujeito por que ele está daquele jeito, não queria saber se o cara tinha feito alguma coisa errada ou não na vida. O sujeito está paralítico, o sujeito precisa de cura, o sujeito precisa do evangelho. O evangelho chega a ele com o poder de cura de Deus, ele é curado, vai para a casa dele, mas depois Jesus se encontra com ele, e esse amor acolhedor não é conivente. Diz para ele: agora muda de vida. Não continue vivendo do jeito que você vivia. O evangelho que te curou é o evangelho que te transforma. O evangelho que fez você levantar e andar é o evangelho que vai endireitar a tua vida também. É isso que Jesus está dizendo para ele. Então, como é que não é igual aquilo que Paulo estava dizendo lá em 1 Coríntios? Ou eu entendo Jesus muito mal, ou então eles entendem Jesus muito mal. Mas eu quero dar um outro exemplo ainda. João capítulo 8, versículo 11. Uma mulher é flagrada em adultério. Ela é pega, tendo um caso. E aí os líderes religiosos se juntam, mobilizam a população e pegam aquela mulher, e eles poderiam apedrejá-la, matá-la a pedrada, mas eles querem aproveitar a situação para pegar Jesus numa cilada. Ainda bem, graças a Deus, porque isso salvou a vida da mulher. Eles levam a mulher até Jesus, ao invés de matá-la a pedrada imediatamente. E aí jogam a mulher diante de Jesus e dizem assim: essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela tem que morrer a pedrada. O que o Senhor nos diz? O texto diz que Jesus abaixa-se, ele começa a escrever na terra. Eu não sei, o texto não diz para a gente o que ele escreveu. Eu gosto de imaginar que ele deve ter começado a escrever o pecado dos caras que estavam ali, conversando com ele. Começou a escrever o pecado de cada um, o nome Abraão, pecado, pornografia, fulano de tal, pecado, ganância, Beltrano, pecado. Eu gosto de imaginar isso, Eu sei que ele começa a escrever na terra, e aí ele diz assim: aquele que não tem nenhum pecado, lance a primeira pedra. E o texto nos diz que um por um deles, a começar dos mais velhos, se retiraram. Foram embora. Por quê? Porque todos tinham a consciência de que eram pecadores, que tinham pecado. E aí fica só Jesus e a mulher. Veja, você tem que prestar atenção nisso, porque o único que estava ali que não tinha pecado nenhum, ou seja, o único que podia jogar a pedra, era Jesus.
E Jesus olha para a mulher e diz para ela: mulher, cadê os seus acusadores? Ela diz: nenhum ficou. Nenhum, ninguém te condenou? Não, nenhum me condenou. E aí Jesus, verso 10 diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Verso 11, declarou Jesus: eu também não a condeno. Veja, o único que podia condenar não a condenou. O Evangelho é acolhedor. Acolhe a pessoa em qualquer estado que ela estiver. Ela era de fato uma mulher que estava vivendo uma vida de adultério. Na cultura de Jesus, principalmente, isso era um absurdo, digno de pena de morte. E Jesus disse: eu sou o único que posso te condenar, mas eu não a condeno. Mas o Evangelho não é conveniente. O texto continua e ele diz assim: agora vá e abandone sua vida de pecado. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, tem gente por aí dizendo que você pode vir a Jesus com a sua vida do jeito que estiver e nada precisa ser mudado na sua vida, porque Jesus é amoroso, Ele é amor e Ele vai te acolher exatamente do jeito que você está, como uma desculpa de conveniência. Um Deus que satisfaz aquilo que você quer. Mas Jesus não é um Deus assim. Ele é acolhedor, Ele te acolhe, me acolhe e acolhe a qualquer pessoa pelo poder do Evangelho, mas esse poder do Evangelho que nos acolhe é o poder do Evangelho que nos transforma. Vá e não peques mais. O mesmo Evangelho, o mesmo poder. Então, não há nenhuma diferença entre aquilo que Paulo está dizendo em 1 Coríntios e aquilo que Jesus Cristo ensina e fala nos Evangelhos. O DNA de uma igreja bíblica, então, é um DNA transformador, porque o Evangelho é transformador. E aí eu quero ver com você, quando uma igreja tem um DNA transformador, o que acontece? E eu quero gastar esses nossos 30 minutos finais aqui com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 8 a 20. Esse texto nos fala a respeito da plantação da igreja na cidade de Éfeso. Diz que Paulo entrou na sinagoga e ali ele falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Veja, eu quero destacar 3 pontos aqui com relação à plantação dessa igreja em Éfeso,
no que diz respeito a uma igreja ter o DNA transformador. Quando a igreja tem esse DNA transformador, primeiro ela está comprometida com o evangelho do reino de Deus. Esse é o compromisso de uma igreja que tem um DNA transformador. Ela está comprometida não com qualquer evangelho, não com qualquer anúncio, não com qualquer boa notícia, porque evangelho significa isso, boa notícia, ok? Mas ela está comprometida com a boa notícia do reino de Deus. O verso 8 diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Falou sobre o quê? O texto diz, ele argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Este era o assunto do apóstolo Paulo. Não é qualquer evangelho que Paulo tratava, não é sobre qualquer evangelho que Paulo ficava falando e pregando. Há muitos evangelhos sendo anunciados hoje em dia. O evangelho da autoajuda, o evangelho da prosperidade, o evangelho de que tudo vai dar certo na sua vida. Muitos evangelhos, muitas boas notícias, muitos anúncios que são centrados no homem, no ser humano. Mas o evangelho que Paulo pregava era um evangelho centrado em Deus. O evangelho do reino de Deus. Este é o evangelho que uma igreja transformadora tem que pregar. Este é o evangelho que a nossa igreja tem pregado. E este é o evangelho que a gente precisa continuar pregando. Muitas vezes ele não vai dar ibope para a gente. Não vai dar. Tem muitas outras igrejas, muitos outros locais que tem muito mais ibope. Ok? Porque estão anunciando aquilo que agrada, aquilo que as pessoas estão buscando para satisfazer os seus próprios interesses. Mas uma igreja transformadora está comprometida em pregar o evangelho que satisfaça os interesses de Deus, não os nossos. E é esse evangelho do reino que tem poder para transformar vidas. Somente o evangelho do reino de Deus tem poder para transformar vidas. Ok? Eu não estranho muitas pessoas dizerem, mas fulano ou beltrano ou ciclano é cristão, é crente, é evangélico, é isso, é aquilo, e a vida do sujeito está daquele, olha como é. Aí você para e começa a prestar atenção no que está sendo pregado, no que está sendo ensinado, no que a pessoa está lendo, o que a pessoa acredita. E a conclusão que você chega é, não é o evangelho do reino. Então não é transformado mesmo. Pode ser evangélico, pode ser cristão, pode ser crente, pode ser batizado, pode ter nascido e crescido na igreja, não vai ser transformado, porque o único evangelho que transforma é o evangelho do reino de Deus. Veja, foi Jesus quem disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Foi Jesus quem disse isso. Este evangelho do reino. Não qualquer evangelho. Não algum evangelho. Não o evangelho dos santos evangélicos. Este evangelho. Uma igreja que tem o DNA transformador, ela está comprometida, em segundo lugar, com a formação de discípulos. Veja, o texto continua nos dizendo, como eu falei, esse evangelho do reino, ele não causa ibope, ok? E o texto mostra que isso na época de Paulo já era assim. O texto diz assim, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Essa era uma expressão que era usada para aqueles que seguiam Jesus, né? Porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, né? Então usava essa expressão, né? Falar mal do caminho, ou seja, falar mal dos seguidores de Jesus diante da multidão. Aí o que Paulo fez? Paulo não ficou discutindo com eles. Paulo não ficou tentando fazer apologia. Paulo simplesmente tomou consigo os discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Passou a ensinar diariamente os discípulos na escola de Tirano. E diz que isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, uma igreja que tem um DNA transformador é uma igreja que está comprometida com a formação de discípulos. O evangelho para a gente não é apenas algo que está voltado para quem ainda não conhece Jesus ou para quem está começando a conhecer Jesus. O evangelho tem a ver com toda a realidade daquilo que Deus está fazendo na nossa vida.
O que muitas vezes é apresentado como evangelho não passa de autoajuda. A gente precisa tomar cuidado com isso, ok? Muitas vezes aquilo que está sendo anunciado, aquilo que nós estamos ouvindo, por aí afora como evangelho, é apenas uma forma religiosa de autoajuda. Como é que você diferencia uma forma religiosa de autoajuda e o evangelho do reino? A diferença é justamente essa: o evangelho gera discípulos. O evangelho de autoajuda não. O evangelho gera discípulos. E o que é um discípulo na perspectiva bíblica? É uma pessoa que quer aprender a viver a sua vida em Jesus Cristo. Isso é um discípulo. Um discípulo é uma pessoa que, uma vez alcançada pelo evangelho, diz assim: Jesus, quem Jesus é aquilo que eu preciso ser, é em quem eu preciso me tornar. Ele é a referência da minha vida. Eu quero pensar a vida como Ele, falar como Ele, fazer aquilo que Ele faz, aquilo que Ele realiza. Esse é o processo de discipulado. E é com isso que uma igreja transformadora está comprometida. O apóstolo Paulo, num outro texto, em Colossenses 1:28, ele diz assim: nós o proclamamos, falando do evangelho. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Apresentemos todo homem perfeito. Essa palavra aqui no original significa, não é perfeito de perfeição no sentido de não errar, mas perfeito no sentido de, a palavra é pleros, no sentido de pleno. É algo que está pleno. Okay? Que está plenamente colocado em Cristo Jesus. Então nós esperamos, e isso é óbvio, vai trazer uma mudança moral também para a vida da gente. Nós esperamos então com o evangelho que nos alcançou e que trouxe a vida de Jesus para dentro de nós, que esse mesmo evangelho vá gerando e vá desenvolvendo, melhor dizendo, a vida de Jesus dentro de nós. E nós, com o passar do tempo, vamos nos parecendo cada vez mais com Ele. Porque a vida dele está sendo desenvolvida dentro de nós pelo poder do evangelho. Usando uma ideia do pastor Tim Keller, um pastor presbiteriano da Redeemer, lá nos Estados Unidos, ele diz assim: o evangelho não é apenas o ABC da vida cristã. Ele é o A a Z da vida cristã. Ou seja, o evangelho não é apenas leitinho. Ele também é a picanha que a gente come. Ok? Ele é o leitinho que a gente começa a tomar quando a gente se converte, mas ele vai se transformando naquela picanha, né? Taruga, certo? Certo? Boa, né? Suculenta, à medida que a gente vai amadurecendo. Ok? Se você for vegetariano, ele é aquele brócolis, né? Ok? Aquele brócolis que você adora. Tá certo? O evangelho, à medida que ele vai nos desenvolvendo, ele vai dando respostas também para outras dimensões da vida da gente. Ele começa dando respostas para dimensões espirituais, mas ele vai, com o passar do tempo, trazendo respostas para as nossas dimensões relacionais, dimensões sociais, dimensões políticas, para a nossa vida como um todo. Ele não é um argumento ou uma ideia que a gente só fala a respeito do céu, para onde a gente vai um dia. Não, ele fala de realidades da nossa vida que são transformadas, mudadas, que nos impactam aqui e agora, dentro do nosso dia a dia. O evangelho, ele é essa realidade que a gente canta e celebra o fato de que Deus veio e Ele nos redimiu e Ele nos salvou, mas Ele também é essa realidade que quando eu chego na segunda-feira no meu trabalho, me enche de sabedoria, me enche de poder, me enche de graça, para que eu tenha condições de tomar as decisões acertadas que eu preciso tomar. Ele é público. Em terceiro e último, uma igreja que carrega esse DNA transformador, então, é uma igreja que vivencia os sinais desse reino de Deus. Porque qual que é a diferença básica entre
o Novo Testamento e o Velho Testamento? Você sabe? A gente costuma dividir a Bíblia em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Testamento significa a maneira que Deus se relaciona com a gente. Qual é a diferença básica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? A Antiga Aliança e a Nova Aliança. Não é meramente que nós pregamos o reino. Porque o reino também era pregado no Antigo Testamento pelos profetas. Eles anunciavam, o reino de Deus vem. O reino de Deus vai chegar. E aí a gente hoje anuncia também. O reino de Deus vem, o reino de Deus vai chegar. Qual que é a diferença? A diferença é que o reino de Deus chegou. Ele já começou. As realidades já estão em processo. A diferença é que nós não apenas anunciamos o reino. A partir de Jesus nós começamos a viver no reino. Essa é a diferença. Antes de Jesus, anuncia-se o reino, mas não se vive nele. A partir de Jesus, anuncia-se o reino, e agora a gente pode começar a viver nele. E aí, para que isso seja evidenciado, Deus manifesta os sinais de que o seu reino chegou. O seu reino está aqui, a partir do seu povo. Na história da plantação de Éfeso, por exemplo, esses sinais do reino são evidenciados, mostrando que o império de Satanás começa a ser abalado. Nos versículos de 11 a 16, nos é dito que o apóstolo Paulo, pregando o evangelho ali, traz a realidade da cura de Deus para aquele contexto. Muitos enfermos são curados, muitas pessoas são libertas da realidade da enfermidade. Porque a enfermidade tem a ver com uma perspectiva da queda. E Deus vai consertar todas as coisas. Por isso, todas as vezes que uma pessoa é curada, seja de forma sobrenatural ou não, isso é um anúncio de que a enfermidade não é para durar para sempre. O reino de Deus vai chegar e esse dia vai exterminar plenamente, esse dia vai exterminar com toda a realidade da enfermidade. E todas as vezes que uma pessoa não é curada, nós somos lembrados de que nós ainda estamos caminhando para a plenitude desse reino. Nós não chegamos lá ainda. Então há uma tensão nessa realidade. Entre eu experimentar coisas aqui de forma significativa, que me façam ansiar por essas mesmas realidades plenas que ainda vão chegar. Mas isso não é tudo que acontece. O império de Satanás é abalado todas as vezes que a injustiça é confrontada, todas as vezes que a enfermidade é confrontada, todas as vezes que a fome é confrontada, todas as vezes que a violência é confrontada. O império de Satanás está sendo abalado. Todas as vezes que uma pessoa experimenta essa realidade daquilo que vai vir a ser ainda, nós temos um anúncio de que o reino de Deus chegou e ele está vindo plenamente ao nosso encontro. Mas o texto continua dizendo para a gente que outro sinal desse reino é que pessoas cativas do pecado são libertadas e novamente transformadas. Elas mudam de vida. Versos 17 a 20 diz que frente àquela situação, né, que acontece com os filhos de Cefas, tem um grupo lá de 7 irmãos, né, que começam a achar bacana aquilo que acontece no reino, né, através da autoridade de Jesus por intermédio do apóstolo Paulo, e eles resolvem imitar aquilo, tentando libertar pessoas que estão escravizadas do poder do diabo. E eles começam a fazer isso dizendo assim: olha, nós expulsamos você, espírito mau, em nome de Jesus, a quem o Paulo prega. E uma situação dessa daí, um dos espíritos não gostou da conversa e falou: tá bom, eu sei quem que é Jesus, eu sei quem que é Paulo, e vocês são quem? E ó, saiu na pancada com os caras, deu uma surra, saiu a turma, né, lá rasgada, tudo correndo, pelado para casa, né, e aquele negócio foi um auê, a história divulgou-se. E o texto nos diz no verso 17 que isso gerou temor. Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E o resultado disso, vidas são libertas. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras.
Diz no verso 19 que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Transformação. O Evangelho liberta pessoas que estão cativas a uma vida de rebelião. Agora, o que faz isso é o Evangelho. Somente o Evangelho. Não é o legalismo. Muitas igrejas se perdem, começam bem, e a gente precisa tomar cuidado com isso, como igreja local, para a gente não se perder, ok? Começam bem, mas com o passar do tempo, às vezes, ou se perde no legalismo, ou se perde no liberalismo. As igrejas que se perdem no legalismo são aquelas que começam a deixar de crer que o Evangelho tem poder suficiente para, por si só, transformar a vida das pessoas. E aí o que elas fazem? Elas começam a olhar para a cultura, elas começam a ver um monte de coisa que realmente está errado na cultura, e aí elas vêm e olham para dentro, e elas começam a criar uma série de regras, para que as pessoas que fazem parte da igreja tenham que seguir essas regras. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer desse jeito, você não pode fazer daquele jeito, você não pode assistir isso, você não pode ir em tal lugar, você não pode fazer... Isso é legalismo. Quando a gente começa a fazer isso é porque a gente deixou de crer que o Evangelho tem poder suficiente para transformar a vida das pessoas, que é suficiente a gente pregar o Evangelho, a gente ensinar o Evangelho e a gente deixar que o poder do Evangelho mude a mente e o coração das pessoas. Muitas igrejas se perdem no legalismo. Agora, muitas igrejas começam bem e se perdem no liberalismo. Porque elas começam a pensar, ok, nós temos que ser acolhedoras, nós temos que amar as pessoas, nós temos que aceitar as pessoas do jeito que são, e daqui a pouco elas começam a esconder ou deixar de proclamar, deixar de anunciar as verdades do Evangelho que mudam e transformam a vida das pessoas. Elas começam a apresentar acerca do Evangelho apenas aquilo que é agradável ao ouvido das pessoas. E se adequarem ao restante daquilo que a sociedade diz ser assim mesmo. É desse jeito mesmo. E com a desculpa de que nós temos que ser agradáveis para as pessoas. Então se perdem no liberalismo. O Evangelho, ele mantém essa tensão de que nós cremos que o Evangelho é suficientemente poderoso para mudar a vida das pessoas e por isso nós não precisamos criar nenhum tipo de regra. Mas nós pregamos o Evangelho todo. Com as coisas que são gostosas de ouvir e as coisas que não são gostosas de ouvir. E por outro lado, nós reconhecemos que as pessoas vêm como estão, mas Deus as ama demais para deixar que elas fiquem como estão. O Evangelho vai transformar a nossa vida. Por isso, quais são as implicações dessa parte do nosso DNA? Para a gente concluir. Primeiro, nós somos transformadores e por isso nós queremos estar comprometidos completamente com o Evangelho. Nós somos uma igreja transformadora e por isso nós queremos estar comprometidos completamente com o Evangelho. Com o coração cheio de amor, cheio de disposição de acolher as pessoas, mas com o compromisso de sermos absolutamente claros, transparentes e verdadeiros com aquilo que o Evangelho diz sobre todas as realidades da nossa vida. Segundo, nós somos transformadores e por isso amamos suficiente as pessoas para confrontá-las com a sua rebelião contra Deus. Se nós somos transformadores, nós não vamos fingir para as pessoas que está tudo bem na vida delas quando não está. Nós vamos ter que dizer para elas, olha, Deus criou um mundo bom e perfeito, nos fez para vivermos nesse mundo bom e perfeito, nos relacionando com Ele, mas nós nos rebelamos contra esse Deus. E você, se não experimentou ainda e não se rendeu ainda aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz por você, você ainda está num estado de rebelião contra Deus. E não são as coisas boas que você vai fazer que vai corrigir isso com Deus. O que corrige isso com Deus é apenas aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Terceiro, nós somos transformadores e por isso nós queremos que cada área de nossa vida esteja influenciada pelo Evangelho. Cada área da nossa vida.
não só dos outros, mas da nossa. Cada área. Eu quero o meu casamento influenciado pelo Evangelho. Eu quero a maneira que eu crio e que eu me relaciono com os meus filhos influenciados pelo Evangelho. Eu quero que a maneira que eu me relaciono com as pessoas esteja influenciado pelo Evangelho. Eu quero que a maneira que eu me preocupo em cuidar do meu corpo esteja influenciado pelo Evangelho. Cada área da nossa vida, influenciado pelo Evangelho. Porque ele não é o ABC, ele é o A a Z da nossa existência. Vamos orar? Vamos pedir para Deus, Senhor, continue fazendo na minha vida e de nós como igreja, uma comunidade transformadora. Uma comunidade que esteja comprometida 100% com a realidade do Teu Evangelho. Nós queremos experimentar isso.